Onde nós paramos? Vai aí para a página... Bom, nós paramos na página 87. Vamos pinçar alguns textos, né? Vamos pensar em alguns textos, lógico que temos que adiantar aí, porque nós temos que chegar até o final do livro hoje. Estamos na metade ainda, tá? Em uma aula só nós temos que terminar. Vai aí na questão, página 90, a questão da relatividade cultural das epístolas. Página 90. Negrita aí, acharam? A tarefa de interpretar corretamente as escrituras sugere certo cuidado com os textos utilizados. No que tange à cultura, principalmente, as orientações específicas podem ser de um caráter exclusivo ao contexto vivido pelo escritor e o destinatário. O leitor que não reconhece devidamente as regras de interpretação, principalmente que não conhece a cultura da época, ele faz uso, que conhece devidamente as regras de interpretação, faz uso do bom senso para distinguir as situações. Ou seja, para você distinguir uma situação, você precisa conhecer a regra de interpretação e muitas vezes você precisa conhecer a cultura. Por isso a necessidade de ler bons livros, livros que falam sobre culturas, costumes dos tempos bíblicos. Um exemplo disso, irmãos, que a gente pode citar aí, por exemplo, da cultura, vou dar um exemplo para vocês, em João, Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12 e versículo 13, vai dizer que nós somos filhos de Deus, tá? João vai dizer que nós somos filhos de Deus, ele vai dizer que nós somos feitos filhos de Deus, ou seja, que na verdade, literalmente, nós somos filhos de Deus. Só que em contrapartida, Paulo em Romanos, no capítulo 8, versículo 15, e também no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 5, Paulo vai dizer que nós somos filhos por adoção. E agora? Nós somos filhos literalmente de Deus ou somos filhos por adoção? Adoção. Mas João diz que nós somos filhos de Deus. Que aqui, né? O que diz lá em João? Literalmente somos feitos filhos de Deus, ou seja, nos tornamos filhos de Deus. Aí fica um problema sério, porque João não está dizendo isso, que nós somos por adoção. Aí você diz, não, nós somos filhos de Deus. Aí eu vou dizer, não, ainda tem um problema sério, porque Paulo fala que nós somos por adoção. João não está falando de Deus? Isso, aí está o grande... Não falamos de cultura agora? A questão é que João, o Edmundo aí matou a pau aí a história, né? João estava falando para os judeus. E para quem Paulo estava falando? Direcionou isso aos gregos e principalmente, maiormente, né? Maior número aí, para gregos e romanos, tá? Ele estava falando. Carta aos romanos, então, estava falando para Roma. Éfeso, estava falando para os gregos, ok? Agora, João estava falando para os judeus. Então, ele falou uma linguagem que os judeus fossem entender. E Paulo falou uma linguagem que os gregos e romanos entenderam. Mas para isso você tem que entender a cultura. Qual é a cultura? Para um judeu, você ser filho é filho de sangue. Tanto é que era citado a mãe, não era citado o pai. Olha, nasceu de fulana, de ciclana. Por quê? Porque o pai podia ser qualquer um, porque não tinha DNA na época, mas a mãe não, a mãe ia ser ela mesmo. Então, para o judeu, tá, a questão aí é a genealogia, o sangue, o que valia era o sangue. Agora, para os romanos, principalmente, o sangue não valia muita coisa. Vou dar um exemplo para você.
Até o 8º dia, para você ter uma ideia, um romano, quando ele tinha um filho, ele nem olhava na criança, ele nem chegava perto da criança. Só no 8º dia, que a criança ia ser colocada no chão, ele entrava na sala e ali ele ia decidir se ele ia ser filho ou não dele. Ele pegava um documento, certo? E nesse documento que ele pegava uma pedra branca, e se ele realmente fosse ter aquele filho, para ele se tornar filho dele realmente, então ele ia escrever numa pedra branca o nome, e aquele papel que ele ia da adoção daquela criança, ele ia colocar junto com aquele papel, aquela pedra e a criança no colo dele. Aí significava que ele realmente adotou aquela criança. Mas era filho dele? Era. De sangue dele? Era. Mas os romanos nunca se preocuparam com o filho de sangue. E se ele rejeitasse aquela criança, ela podia se tornar um escravo, podia se ser entregue para qualquer um. Tanto é que muitos daquela época, os Júlio César, os César da época, eles tinham filhos que não eram de sangue, se tornavam filhos deles mesmos. Porque o sangue nunca fez, os romanos, vamos ser sinceros, eram bárbaros, né? Eram bárbaros. Eles, quem conhecia, para quem pegava, falasse, puxa, mas eles faziam isso? Cultura, irmãos. Para quem pegava, colocava os judeus numa arena, para os leões devorarem, né, para os touros pisarem, para os cães morderem, crianças, mulheres grávidas, se importava muito com a questão? Não. Então, aí Paulo estava dizendo por uma cultura diferente. Então, aí ele está dizendo, ó, vocês são filhos por adoção. Então ele estava como dizendo, esses são os verdadeiros filhos de Deus. Tem diferença um do outro? Não. Os dois estão dizendo que nos tornamos verdadeiros filhos de Deus. Deu para entender? Certo. Então, por isso que a importância de você conhecer a cultura da época, tá? Para podermos interpretar corretamente os textos. Vamos continuar aí? Vamos lá. Paramos aí. Tá, agora vai para a página da frente 91, no meio da página. Você vai encontrar aí, ó, onde está escrito aí. Você tem que ter um pouco de agilidade aí, né? Vamos lá. Um segundo exemplo, no meio da página, está escrito aí, ó. Um segundo exemplo. Você vai conseguir encontrar já já. Página 91. Um segundo exemplo é aquilo que o escritor sagrado considera inerrantemente moral e um testemunho uniforme de toda a Bíblia. Exemplos: pecado da idolatria. Isso é um exemplo moral. Embriaguez, atividade homossexual, furto, avareza, são coisas que não mudam. Pode mudar a cultura, mas isso não vai mudar. Olha que coisa interessante. Um ateu, se você perguntar para um ateu assim, ó, é errado roubar? O que ele vai dizer? Sim. É errado adulterar? Ele vai dizer? Sim. Mas o único lugar que fala isso é na Bíblia. Nenhum outro livro fala. Então a Bíblia é o único livro que reza essa regra. Tá? Então, porque são regras morais. Tá? São regras morais. Se você for numa cultura, você não vai ferir a cultura daquele país. Tá? Você não deve ferir a cultura daquele país. Mas quanto às regras morais, aí tem que ser mudado. Não vai mudar a cultura. O índio anda nu, sempre andou nu. Há necessidade de pôr roupa nele? Não. Se ele só anda ali, não há nenhuma civilização com roupa perto dele? Se não há, não tem necessidade de mudar isso. Agora, se ele adora a lua, trovão, tem necessidade de mudar? Sim. Não tem. Se ele adultera com a mulher do outro, tem necessidade de mudar? Tem. Entendeu? Então, eu dou exemplo nos Andes. A Maia teve lá, né? Não, você não teve, né? Nos Andes. Na Cordilheira dos Andes, o pastor Wilkerson teve lá, não teve na igreja? Teve lá o pastor Wilkerson, aquele grandão. Como que funciona lá? Eu acho que já falei aqui. Eu aprendi muito isso em missiologia, alguma coisa assim. Quando alguém adultera,
alguém adultera lá, se é na cidade, ele não é evangélico, adulterou. Eles levam o casal na praça pública, pegam um reio e batem, e não batem pouco não, com um reio ou com uma vara. Vão bater nos dois. Nos dois. E se é na igreja, o pastor leva dentro da igreja e chicote nos dois. E aí depois manda eles se abraçarem, se perdoarem, tá? Então fica um tempo de observação, mas estão... É assim. Exemplo também, se o marido bater na mulher, deu lá 10 socos na mulher, vão pegar ele, alguém, e vai dar 20 socos nele, o dobro. E vai falar, você bateu na sua mulher, pega aí. O pastor Wilkerson, quando ele falou assim, pastor, vamos visitar tem um bruxo aqui, ex-bruxo, e é a nossa oportunidade de ganhar ele para Jesus. Eu falei, por quê? Porque ele bateu na mulher. Eu falei, como assim oportunidade porque ele bateu na mulher? Vamos lá. Aí chegamos lá e falou, fica conversando com ela aí. Fiquei conversando com a esposa dele, ele perguntou se ele bateu nela mesmo, bateu. Aí ele foi, ele acatou um reio que tinha dentro da casa dele mesmo, e trancou a porta do quarto e eu só escutava. Está! Está! Acontecendo aí, ué. Está! Aí ele assim, você vai pegar, porque pegar lá e bater, né? Você vai pegar sua esposa? Está! Aí saiu de lá, e já era meio de uns 60 e poucos anos, com as costas tudo assim. E falou, e hoje à noite eu quero você no culto. E à noite ele foi pro culto. Aí ele era bruxo, entendeu? E se converteu. Levou uma surra e se converteu. A minha esposa não acreditava, porque o pastor Wilkerson é uma pessoa mansa, fala manso, né? Conheceram o Wilkerson, né? A minha esposa falou, pastor, é verdade que ela, não, irmão, tem que fazer assim, senão eles não respeitam. Senão não respeita. Então, já pensou se essa moda pega aqui? Isso é uma cultura deles. Precisamos mudar isso? Deixa assim, se é assim que eles disciplinam. Agora, deixa adulterar? Não, aí a gente não vai deixar adulterar. Né? Mas o jeito deles aplicarem a disciplina é o jeito deles. As mulheres usam 7 saias, a última de baixo usa para se limpar. Sempre foi assim. Então elas continuam assim. Casam somente no mês de agosto. Deixa eles casar só no mês de agosto. Tomam banho uma vez da vida, só quando nasce, depois quando casa e depois não toma mais. Deixa eles ficar sem banho. Mas a parte moral, não. Vai deixar eles mentindo? Não. Vai deixar eles adulterando? Não. Roubando? Não. Aí não. Certo? Então, o segundo exemplo aqui é o moral, tá? Moral. Aí vamos dizer aqui, ó, vai um pouquinho mais para baixo, antes de chegar na questão para a reflexão, umas 4 linhas para cima. Em contrapartida, um exemplo aqui, o ósculo santo. Mulheres usando véu quando oram ou profetizam. Preferência de Paulo pelo celibato, não se casar. O ensino das mulheres dentro da igreja. Não são questões inerentes morais, são costumes. Que não precisa lavar os pés, gravata. Tem irmão que prega que se não te pôr paletó, você vai para o inferno. Você prega assim, não tem? Não, é costume da igreja. Agora a igreja tem o costume, respeita o costume da igreja. Ah, pastor, mas não se pode usar paletó. Vai para outra igreja. Mas respeita. Ah, até aquela igreja não pode usar barba. Respeita a igreja. Respeita o costume dela. Ah, mas eu quero usar barba. Vai para uma igreja que usa barba. Respeita o costume da igreja, certo? Paletó, gravata, né? Orar de joelho, orar em pé. Tem gente que fala que se orar em pé é pecado. Na verdade, a igreja gosta só de orar de joelho. Amém, glória a Deus. Mas eu acredito que Deus ouve de pé, ouve deitado, ouve sentado, ouve ponta cabeça, tomando banho. Sim ou não? Sim. Vamos lá. Bom, deu para entender até aí, né? Então vamos para frente. Responsabilidade, página 95. A responsabilidade do intérprete das Escrituras. Página 95. Todo mundo acompanhando aí? Ao ler as Escrituras, o intérprete deverá ter consciência de que ele está lidando com um livro. Olha, preste atenção nisso, isso é muito sério, muito importante. Está lidando com um livro que determina o destino dos seres humanos. O que você prega pode destinar para onde o ser humano vai.
Já parou para pensar como isso é sério? Entendeu? É um livro sério. Ok? Condenamos muitas vezes os falsos profetas, não condenamos? É aquele falso profeta ali. Mas você pregar a palavra de Deus de maneira equivocada, você pode estar se tornando um falso profeta também. Concorda? Qual que é a maior de todas as profecias? A Bíblia. E as pessoas vão crer naquilo que você pregou. E se você pregar de forma equivocada, errada, você pode estar interferindo na salvação dessa pessoa, dependendo do que você pregar. Ok? Então, é um livro sério que contém instruções sobre o que ele requer para a sua criação. Vemos, portanto, que o estudo da Bíblia é uma atividade intelectual, por meio da qual procuramos compreender o que Deus diz. Contudo, deve ir além disso e incluir a disciplina espiritual, por meio da qual procuramos colocar em prática o que lemos e aprendemos. Somente assim o cristão pode crescer espiritualmente. E essa maneira de você crescer, nada melhor que um curso como esse. O leitor da Bíblia assume um espírito humilde, tratando das Escrituras com todo respeito, reconhecendo quem é o autor, empreenderá seu máximo esforço no estudo diligente para interpretar corretamente a revelação de Deus. Aí vai para baixo um pouquinho e diz: o auxílio do Espírito Santo nas Escrituras. Por isso que toda vez que você for ler a Bíblia, ore, irmãos. Não leia a Bíblia sem orar, porque o maior intérprete das Escrituras é o autor dela, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você jamais vai entender corretamente as Escrituras, extrair verdades dela, tá? Vai no meio da página 96, onde diz aí, ó, quase no meio, o apóstolo Pedro afirma, aí vai ter umas palavras em itálico, certo? Acharam? O apóstolo Pedro afirma que jamais qualquer profecia da Bíblia foi dada por vontade humana, pois santos homens falaram da parte de quem? Movidos por quem? Toda a Escritura é divinamente inspirada, né? Um pouquinho para baixo diz: Jesus declarou que o Espírito Santo iria nos guiar em toda a verdade. Abaixa um pouquinho e diz: é importante ressaltar que a participação do Espírito Santo na interpretação das Escrituras não significa que ele desvende para alguns intérpretes um sentido oculto, diferente do significado normal da passagem. Tem gente que acha que vai ler a Bíblia e vai ter uma revelação que não tem na Bíblia, né? Uma revelação, oh, Deus me... Aí vai chegar na igreja e falar: Deus me revelou, irmãos, algo que não tem na Bíblia. Não. Se não tem na Bíblia... Porque a Bíblia diz o quê? A hermenêutica que nós estudamos diz o quê? Que a Bíblia interpreta o quê? A Bíblia. Mas não é só a hermenêutica que diz, a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e que ela, por si só, ela se interpreta. Certo? Que nem um dia chegou um irmão para mim, né? Estava no local e um pastor, na verdade, falou: pastor, Deus me deu uma revelação profunda que eu vou pregar hoje à noite na igreja. Pai, eu quero saber também. Fala aí, eu gosto de saber. Quem não gosta de saber coisa boa, né? Falou: Deus me revelou o que é a separação entre águas, que a Bíblia diz que separou águas de águas. Separou águas de águas. E Deus te deu uma interpretação assim, não tem ninguém sabe. Deus me revelou essa noite. Peraí, mas a Bíblia já diz o que é? E ninguém sabe. Falei: tem coisa errada aí, porque se a Bíblia já fala o que é, né? Falei: mas o que é, irmão? O que Deus te revelou? Que essa separação, está lá em Gênesis, né, no capítulo 1, versículo 6 e 7. Que essa separação de águas e águas é que Deus separou água doce de água salgada. Separou água doce de água salgada. É, separação de águas e águas. Falei: rapaz, mas a Bíblia, versículo 6 e 7 vai dizer que ele separou águas e águas. E não é água da chuva, que é água que vem do céu com a água que vem da terra? Que ele fala que ele separou a água do firmamento com a... Não, Deus me revelou. Deus me revelou. Falei: o senhor vai passar isso para a igreja hoje à noite? Falei: vai. Meu Deus do céu. É a água a água que vinha do céu e a água que vinha da terra, de águas e águas. Mas
Deus revelou para ele, eu vou fazer o que Foi Deus, né? 97. Cuidados necessários quanto à interpretação da Bíblia, tá? Os seres humanos afastados de Deus têm inclinação ao erro. É ou não é? Sim. Qualquer ser humano que se afasta de Deus, ele é inclinado para o erro. Pode ver, uma criança, você precisa ensinar ela a mentir? Não. Ela aprende, porque a natureza do ser humano já é má. Agora você imagina uma pessoa longe de Deus tentando interpretar a Bíblia. Por isso que sem o Espírito Santo, nós estamos certo? Os seres humanos afastados de Deus têm inclinação ao erro, sendo determinadas situações resistente àquilo que é correto. E a pessoa, quando ele está no espírito do erro, você pode falar e falar, não, eu não acredito. Isso pode se aprofundando quando falta humildade de uma tal maneira que aí cai em 1 Coríntios 4:4, 2 Coríntios 4:4, porque o Deus desse século cegou não cegou os olhos, o entendimento para que não lhe resplandeça mais a luz do Evangelho. Quando chega isso aí já é fundo do poço, né? Quando chega nessa situação, já é o ponto da pessoa começar a blasfemar contra o Espírito Santo, que é para uma outra aula, né? Bom, a causa desse problema às vezes reside na incapacidade de julgar o que é certo e errado. A interpretação correta das Escrituras é uma ferramenta útil para a pregação do Evangelho e a defesa da fé cristã. Em contrapartida, alguns falsos mestres podem se utilizar de textos sagrados para justificar suas ideias. As seitas justificam as suas ideias, viu? Na Bíblia, tá? Nós estudamos isso em Seitas e Heresias. Algumas contrárias ao ensino de Cristo. Se tomarmos como exemplo as seitas pseudo-cristãs, constataremos que todas citam passagens bíblicas. Até o Espiritismo, por exemplo, citam passagem bíblica. Eles oram o Pai Nosso dentro das suas reuniões, principalmente mesa branca, né? Que citam passagens bíblicas que, mal interpretadas, podem ser fundamentos para as suas doutrinas, como os testemunhos de Jeová, por exemplo, né? Que falam que nós não vamos para o céu porque a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Um versículo isolado para dizer que a gente não vai para o céu porque a gente tem carne e sangue. Versículos isolados da Bíblia, que se você pegar todo o contexto, vai ver que não é nada disso, né? O intérprete e a leitura diária das Escrituras, 97, agora para a página 98, abaixa aí umas 4 linhas, página 98, abaixa umas 4 linhas aí. Se o leitor quiser entender a Bíblia, será necessário empenhar-se com perseverança, paciência. Não é pegar um texto ali, vai pregar à noite, ele lê um texto ali, meia hora ali, 20 minutos e já vai pregar à noite. É assim que prepara um sermão? Não. É. Tem gente que dá escola dominical desse jeito. O irmão falou assim, deixa eu ir para casa que eu tenho que estudar hoje a revista da escola dominical, que amanhã eu vou dar aula. Nem peguei a revista na mão. Eu não queria ouvir uma aula com um camarada desse. Eu não queria. Certo? Então, se o leitor quiser entender a Bíblia, é necessário empenhar-se com perseverança e paciência, extrair suas riquezas espirituais. O apóstolo Paulo, ao visitar Tessalônica, disse acerca dos cristãos de Bereia, uma cidade vizinha, que esses eram mais nobres. Por quê? Porque receberam a palavra de Deus com toda a avidez, examinando todos os dias. Ele falou, deixa eu ver se Paulo falou é verdade. Peraí. Qual é o grande erro dos católicos? Você sabia que a maioria, fica na porta da igreja católica, ali na porta perto de casa, tem uma. Nenhum deles leva a Bíblia. Nenhum deles entra com a Bíblia na mão. Agora nem folheto mais, tem alguma, né? Tem? Aqui tem ainda? Tem folheto. Aqui ainda tem, né? Mas a maioria delas não tem, né? A liturgia. Então, o que falou lá? Peraí, tá falando, deixa eu ver se é isso mesmo. Mas peraí, isso aqui não está escrito. Então, os cristãos de Bereia, eles faziam o quê? Eles examinavam para ver se o que esse Paulo estava falando era verdade. E não é assim que a gente tem que fazer? Não, o pastor falou lá, irmão, mas o pastor falou, mas cadê? Onde está na Bíblia? Aí o padre fala que existe o purgatório. Você acredita, porque você nunca lê a Bíblia? Purgatório para mim é cachorro que está cheio de purga. Mas para eles existe purgatório. Ascensão de Maria. Nunca leram?
Um dia eu peguei uma Bíblia, né? Peguei essa Bíblia de Jerusalém e comecei a falar. O meu sogro lá, eu mostrei uma coisa, mostrei uma outra. Aí ele falou, rapaz, mas tá na Bíblia? Deixa eu ver mesmo. Aí ele leu, nossa, não é que tá mesmo? Aí no fim ele falou, não, mas isso aí tá na sua Bíblia, na minha Bíblia não tem isso não. Eu falei, a Bíblia que eu tô lendo é a Bíblia do senhor. Eu falei, é a minha? Deixa eu ver. É a do senhor. Aí ele falou, é a minha mesmo. Então, eu fui expulso da Igreja Católica. Na verdade, foi a gota d'água, né? A gota d'água. Porque eu bebi o vinho do padre. Não, eu tinha... E se pedir para dar um testemunho na católica, será que ele pode? Ele sabe, né? Era o padre Arnaldo, em Santa Rita, o padre Arnaldo. Quem conheceu o padre Arnaldo? Eu era coroinha do padre Arnaldo. Nossa. Quem é mais antigo aí deve conhecer o padre Arnaldo. E, na verdade, eu vi o padre beber o vinho, porque só ele bebia, né? Aí eu perguntei, padre, só uma pergunta, o senhor não leva a mal, não? O que eu tinha vontade de saber, eu queria aprender certo, né? É bom o vinho. Aí eu falei, padre, não era nada, é um vinho seco, horrível. Meu Deus do céu, arrependido. Eu falei assim, uma perguntinha para o senhor, por que só o senhor toma o vinho? Só eu. Em vez dele me responder, sabe o que ele falou? Você vai rezar 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso e 10 Cães Deus Pai. Aí um dia eu perguntei para ele por que a hóstia dele era maior que a nossa. Ele fez eu rezar mais 10 Ave Maria e não me respondeu. Aí eu comecei a perguntar onde está, porque um irmão começou a me ensinar a Bíblia, e ele falou, pergunta para o padre onde está a ascensão de Maria. Eu falei, onde que está a ascensão de Maria? Ele falou, isso é uma ordem que vem do clero e nós temos que obedecer. Mas padre, não é melhor obedecer a Bíblia? Mais 10 Ave Maria, 10 para nós, 10 para Deus Pai. Aí eu vi ele beber, aquilo me dava uma água na boca. Eu fazia a hóstia. E um dia eu olhei o vinho lá, e eu fazendo a hóstia, eu falei, hoje. E eu falei assim, o sacristão ele vai bater o sino tal hora. A hora que ele for bater o sino, eu vou ficar sozinho e vou tomar o vinho do padre. Só que tinha um diácono, eu não vou falar o nome dele, que ele deve estar vivo até hoje na Santa Rita. Eu dava vontade de falar. E ele ficou atrás da porta me espiando, irmão. A hora que eu peguei o vinho na mão assim, ele esperou eu tomar. A hora que eu tomei, ele falou, peguei. Bonito, hein? Aí eu falei, só tinha dado uma goladinha. Eu assustei, nem vi o gosto, eu nem senti o gosto direito. Falei, sabe de uma coisa? Perdido por 1000, perdi por 1000. Aí bebi, a hora que eu bebi, era o vinho seco. Imagina um rapazinho novo, de 12, 13 anos, aquilo um gosto horrível, eu arrependi até o último fio de cabeça que eu tomava aqui. E para tomar com tanto gosto, aí ele foi lá e contou para o padre. O padre falou, meu filho, eu não estou acreditando, mas fala para mim, é verdade que você, porque para eles o vinho é o sangue de Jesus mesmo, né? Se transforma no sangue de Jesus mesmo, de verdade. Você tomou o vinho? Falei, tomei, padre. Tomou quanto? Falei, eu dei uma golada só, ia tomar mais, nem tomei o resto. Joguei na pia ali, ó. Joguei na pia ali, que é horrível, mano. Eu não gostei não. Aí ele falou assim, você cometeu um dos maiores sacrilégios. Você não podia, você adulterou a Eucaristia, falou um monte de coisa. Eu falei, tá, aí eu abaixei a cabeça, assim, fiquei quietinho, né? Aí ele falou, você vai rezar 30 Ave Maria, 30 Cães Deus Pai e 30 Pai Nosso. Mas eu fazia mesmo, irmão. Isso, você pegava aquela ladainha e pegava e ia até dar 30 mesmo, de verdade. A hora que eu terminei, eu não estava até com a boca com ela seca, e ele escutando lá, só estava, Cães Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e eu lá, Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois vós, a hora que eu terminei, que eu não estava aguentando mais, estava me dando dor de cabeça, já com a garganta seca, ele falou, terminou? Eu falei, terminei. Agora você está excomungado. Eu falei, o que é isso? Você está expulso. Falou, o senhor esperou rezar tudo isso para me expulsar? Por que o senhor me expulsou antes? Aí expulsou. Mas ficou sabendo, saiu a notícia lá que eu tinha tomado vinho do padre, minha mãe foi lá reclamar. Aí eu acho que pegaram no pé do padre, ele chega, passado um mês e pouco, ele falou, ó, eu vim aqui para te restituir de novo na Igreja Católica. E fala, para você voltar, que é para você voltar lá para... Vai ficar um tempo de observação. Eu falei, padre, agora eu não preciso mais.
A Romanos diz que aquilo que a sociedade rejeitou, Deus tomou para si. Eu já tive um encontro real com Jesus, sou servo de Deus, sou crente, estou na igreja, estou servindo ao Senhor, não preciso mais. E tomo a Santa Ceia, o vinho que o Senhor não me deu, tomo lá e é mais gostoso que o vinho que o Senhor me deu. O Senhor é horrível. Tá vendo por que eu expulsei ele? Fala para minha mãe. É por isso que eu expulsei ele. Não tem problema. Mas o Senhor me expulsou, mas Jesus me acolheu e eu estou com ele até hoje. Tá? Glória a Jesus. Deixa eu sair da redição aqui, deixa eu voltar aqui, vai. Mas temos que observar a Bíblia.